Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marlon, sou professor de Biologia e hoje chegamos ao quarto vídeo da série sobre História e Filosofia da Ciência. Nós já discutimos sobre as origens da ciência moderna, os objetivos da ciência e como avaliar teorias científicas. E nós vimos que para que uma teoria científica seja construída, é necessário um método, que a gente chama de método científico. Mas como é que esse método surgiu ao longo da história? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva e compartilhe, que assim que surgirem novos vídeos você será avisado. Além disso, sua inscrição me motiva a produzir mais esse tipo de conteúdo. Ao longo da história, uma das questões que mais chamou a atenção do ser humano remete à verdade. O que vem a ser verdade e quais os caminhos eu devo seguir para que eu consiga alcançar a verdade? Obviamente, isso remete diretamente à validade da investigação científica. A investigação científica, conforme já mencionado, se dá através de um método chamado método científico. O surgimento do método científico remonta ao final da Idade Média, durante um período chamado de Renascimento. O Renascimento foi um movimento de ordem artística, cultural e científica que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Isso acontecendo lá nos períodos de 1300 a 1600 depois de Cristo, mais ou menos. Nesse momento, há um quadro de transformações sociais e ideológicas que culminaram numa nova concepção de mundo pela sociedade. Essa nova concepção não concordava ou não correspondia com os valores morais que permeavam toda a Idade Média. Período esse que durou mais ou menos 1000 anos, do século V ao século XV depois de Cristo. Obviamente, o Renascimento não foi uma mudança abrupta e imediata, simplesmente uma ruptura que delimitava o que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna. Como toda transformação social, o Renascimento foi um processo. E eu vou deixar um link aqui na descrição explicando mais um pouco sobre esse período, caso você tenha interesse. Nesse contexto de transformação da concepção de mundo daquela sociedade, as pessoas passaram a buscar um conhecimento que transcendia as barreiras medievais, indo de encontro a trabalhos lá da antiguidade de grandes pensadores como Aristóteles e Ptolomeu. E a partir desses trabalhos, uma nova comunidade científica mais ampla ia se consolidando. Com Roger Bacon lá no século XIII, Francis Bacon no século XVI e XVII mais ou menos, um novo método mais sistemático de compreender a natureza ia ganhando mais corpo. Roger Bacon foi um frade franciscano que buscava o fim da aceitação cega das ideias que permeavam a história do pensamento até então, como por exemplo as ideias de Aristóteles, que eram tidas como verdadeiras sem nem mesmo serem colocadas à prova. Bacon foi um dos primeiros a defender a experimentação como fonte de conhecimento, sendo responsável pela base do que mais tarde chamaríamos de empirismo. Francis Bacon fixou as bases do que mais tarde Descartes transformaria num método chamado de científico. Francis Bacon associou ao conhecimento um caráter mais funcional e afirmava que somente a investigação científica poderia promover o engrandecimento do homem. E o ser humano deveria usar essas investigações científicas para compreender e dominar a natureza, usando a natureza ao seu favor. Em 1621, Francis Bacon publicou a obra Novum Organum, trazendo a abordagem indutivista na investigação científica. O raciocínio indutivo consiste em você partir de premissas particulares e a partir de várias observações particulares você concluir uma verdade geral, uma verdade universal. Por exemplo, vamos imaginar que a gente se sente de frente para um lago durante um ano. E durante um ano a gente observe 1 milhão de cisnes. E todos os cisnes que a gente observou durante esse um ano são brancos. Então, após observar cada cisne em particular, a gente pode concluir que todos os cisnes são brancos. Se eu vi 1 milhão de cisnes brancos durante determinado tempo, eu enuncio que todos os cisnes são brancos. Esse é um exemplo de um pensamento indutivo. Você partir de premissas particulares para chegar em uma conclusão geral. Então, os pensadores indutivistas defendem que o conhecimento científico nasce da observação. Observação que é tida do nosso sentido, que é a visão. Mais tarde, o filósofo francês René Descartes, em sua obra Discurso sobre o Método, lança as bases do que seria o método científico moderno. René Descartes concordava com Francis Bacon no sentido de a natureza realmente precisar ser entendida e dominada, e essa dominação da natureza ser usada em benefício das necessidades humanas. No entanto, ele não concordava muito com esse sistema indutivo de pensar durante a investigação científica. Por quê? Descartes acreditava que a gente deveria desconfiar de todos os nossos sentidos. E se a gente deve desconfiar de todos os nossos sentidos,
as observações particulares devem ser questionadas. E se elas devem ser questionadas, obviamente elas não são um caminho seguro para alcançar o conhecimento verdadeiro. Para ele devemos duvidar de tudo menos do pensamento, porque o pensamento é fruto da razão. E a razão é a única entidade geradora de certezas, ou seja, é a única entidade capaz de chegar na verdade. Descartes propôs a instrumentalização da natureza através da matematização e mecanização de fenômenos naturais. Para ele, a gente precisa compreender as partes de um todo e assim a gente consegue, de fato, compreender esse todo. Assim, no lugar da indução de Francis Bacon, Descartes defende a dedução para a investigação científica. Ou seja, todos os experimentos que a gente faz, eles simplesmente são para confirmar enunciados ou argumentos que já são fixados pela razão. Então, ao invés de a gente observar casos particulares e a partir dos particulares chegarmos em verdades universais, a gente já tem um enunciado que é fixado pela nossa razão e aí nós olhamos para a natureza, fazemos um recorte dela e essa experimentação, a partir desse recorte que a gente faz, simplesmente vai confirmar aquilo que a nossa razão já fixou em seu argumento. O método científico de Descartes predominou até o início do século XX, ficando conhecido como determinismo mecanicista. Após Descartes definir esse método científico, um pensador chamado Auguste Comte tornou esse método mais abrangente. Esse pensador formulou uma corrente chamada de positivismo. Para ele, ao longo da história, o conhecimento humano e os caminhos que o ser humano tomava para explicar a natureza seguiu uma linha evolutiva. Inicialmente, a gente explicava a natureza a partir dos mitos, ou seja, são histórias partindo de fenômenos naturais carregadas de símbolos que explicavam a natureza. Então, se a gente vê um raio no céu, a gente explicava que esse raio era Zeus bolado jogando raio em todo mundo. Para Comte, depois que a gente superou a explicação mítica, a gente chegou na metafísica, em que a gente busca explicar as questões concretas materiais com questões transcendentes à própria realidade. E após superar a metafísica, nós chegamos ao que ele chamou de estado positivo. Por isso o nome da corrente é positivismo. No estado positivo, segundo esse pensador, o ser humano não buscava mais as causas dos fenômenos, mas sim comprovar as leis definitivas e verdadeiras da natureza. Para ele, um cientista, quando aplica um método de forma clara e neutra, ou seja, se afastando do objeto de estudo, o ser humano consegue de fato compreender e traduzir a natureza. O positivismo defende que a única forma de conhecimento verdadeira e legítima é o conhecimento científico dado a partir de um método. Para os positivistas, a gente só pode afirmar que uma teoria científica é verdadeira e é científica se ela for comprovada, se a gente conseguir provar que ela é verdadeira. Mas aí, no século XX, surge um outro pensador chamado Karl Popper, que vai mudar um pouquinho essa maneira de ver o mundo. Eu vou parar esse vídeo por aqui e eu vou continuar essa história no próximo. Portanto, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.